Olá, nós vamos nesse momento dar sequência à nossa série de estudos sobre o discipulado e é um momento muito importante, não é? Em que a gente entra agora no tema número 2. Nós vimos no tema passado que através da grande comissão o discipulado é o centro da vida cristã, é a grande razão de existir da igreja. E o tema de hoje nós vamos analisar nesse tema Jesus como o discipulador. Ou seja, Jesus não apenas enviou os seus discípulos, não apenas deu a ordem da formação discipular, mas ele próprio viveu essa experiência e ele é o nosso modelo. Então nós vamos nesse momento trabalhar esse tema. Quando a gente analisa a história bíblica, a gente verifica que realmente Jesus viveu a experiência discipular vigente no contexto da época. Isso envolvia o contato pessoal, não era simplesmente levar as pessoas para uma sala de aula, era um contato pessoal do discípulo com o discipulador. Havia também o trato individual, pessoa a pessoa. Havia o trabalho em grupo pequeno, havia o trabalho em grande grupo, havia o processo de ensinar a teoria e ensinar também a prática, havia o processo de análise, né, do desempenho do discípulo, né, e a correção dos seus atos. Então, tudo isso Jesus praticou no seu processo discipular. E nós vamos verificar aqui no livro de Lucas, o capítulo 6, algumas coisas assim que chamam a atenção nesse processo de Jesus de formar discípulos. Aqui no capítulo 6 de Lucas, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Por que aqui estou dizendo que esse tema do verso 12 é importante? Esse tema do verso 12 é importante porque está falando do principal preparo de Jesus para chamar os seus discípulos. A Bíblia diz que ele passou a noite no monte orando. Portanto, se você como líder da igreja quer realmente ser um discipulador, comece como Jesus começou, comece pela oração. E o texto aqui, na sequência, nos dá a entender que já há algum tempo Jesus estava trabalhando com um grupo de pessoas. E ele estava fazendo uma coisa que também é fundamental, eu diria, é o processo, é o elemento número 2 importante no processo, que é a observação. Jesus estava observando o comportamento das pessoas, a reação delas, o preparo delas, a vocação que elas tinham, ele estava observando. E aí, antes de escolher os 12 que seriam seus discípulos, ele foi para o monte orar, mas ele passou um tempo em observação. E então, o texto diz aqui na sequência, no verso 13, que quando amanheceu, Jesus desceu do monte e chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais ele deu o nome de apóstolos. Aqui estava o núcleo da igreja, não é? 12 apóstolos que Jesus escolheu depois de observá-los por um tempo e depois de passar um período ali de uma noite orando, pensando, meditando, pedindo a clareza de Deus para a decisão que ele ia fazer. E aí a Bíblia diz que ele escolheu os 12 apóstolos. E quando a gente olha a versão aqui de Lucas, que está a versão de Mateus, que está falando do mesmo evento, nós vamos verificar no capítulo 10 de Mateus, que Jesus não apenas chamou os discípulos, mas a partir do verso 5, diz que ele também deu instruções para os discípulos. Ele os instruiu. E aí você vai ver aqui nas instruções que ele disse, por exemplo, pregue que está próximo o reino dos céus. Ele mencionou aqui, olha, de graça vocês receberam, de graça dai. Ele disse aqui, curem os enfermos, ressuscitem os que estão mortos. Ele disse, olha, vocês devem levar as pessoas a uma experiência de confissão, que Deus é o Pai,
não é? E assim por diante. Então, o que eu quero dizer é, houve um processo de instrução, e essa instrução foi através do ensino, né, formal ou informal, do relacionamento de Jesus com os discípulos, mas ele pontuou, então houve um ensino formal, e além disso houve também um ensino através da prática, ou seja, os discípulos agora passaram a observar como Jesus se comportava. E através desse observar Jesus, eles estavam também aprendendo pela teoria e pela prática. Mas o texto segue, aí eu vou voltar lá para Lucas, e agora nós vamos para o capítulo 10 de Lucas, em que a gente encontra aqui uma outra experiência em que Jesus enviou o grupo de 70 discípulos. Ele havia escolhido os 12, deu instruções para eles, mas agora Jesus também escolheu 70 pessoas. E o texto diz, a partir do verso 1 aqui de Lucas, que o Senhor designou 70 e os enviou de 2 em 2. Olha que interessante. Jesus foi cuidadoso no seu processo de formar discípulos. Ele observou, ele orou, ele instruiu pela teoria e pela prática, ele colocou os seus discípulos para observar como ele fazia, e agora ele escolhe um grupo maior de 12, os separa em duplas e os envia para fazer um trabalho prático por eles mesmos, depois de ter observado Jesus Cristo fazendo. E assim, a Bíblia diz que os 70 saíram em duplas. E há uma série de instruções que Jesus deu a eles. E, por exemplo, ele disse a eles assim, olha, quando vocês entrarem numa casa, ou que vocês tentarem entrar em uma casa, ou em uma cidade, ou contatar uma pessoa, se porventura eles não receberem vocês vão bater o pó do sapato, sair dali e deixar aquela decisão que a pessoa tomou na mão de Deus. Foi uma escolha que foi feita, não é? Então isso mostra a gravidade de negar aceitar o Evangelho. É uma questão muito séria. Mas enfim, o que eu quero dizer é que Jesus deu instruções muito práticas, muito claras para aqueles discípulos, os 70 que foram enviados em dupla. Então veja, é importante a gente ter em mente que o processo discipular de Jesus envolveu observação, oração, ensino teórico, ensino prático, envolveu enviar para que as pessoas pudessem na prática também trabalhar conforme o ensino que havia recebido, e de forma muito especial, o foco de Jesus estava sobre os 12. Sabem por quê? Porque a preocupação de Jesus não era tanto com as multidões, mas era com os homens a quem as multidões seguiriam após a sua partida. Por isso ele demorou tempo para dar as instruções devidas àqueles 12. E existe hoje 2 formatos comumente usados para a formação discipular. O primeiro é o chamado modelo seminário, o segundo, modelo intuitivo. Qual é a diferença entre eles? O modelo intuitivo é aquele em que se desenvolve a ideia de que quando a pessoa vem para Jesus Cristo e vem para a igreja, a gente deve deixar que o Espírito Santo mova todas as coisas por si mesmo. E aí, nesse caso, a pessoa, pela ação do Espírito Santo, vai descobrir que dom que tem e ela mesma vai, movida pelo Espírito, decidir em que participar nas atividades da igreja. Como desenvolver o seu trabalho missionário, por exemplo. Por outro lado, o modelo seminário diz assim, não, tudo bem que o Espírito Santo faz a sua parte, trabalha com as pessoas, mas não há nada que impeça de a gente dar treinamento, a gente dar instrução. Nesse caso, a gente está colaborando com o trabalho do Espírito Santo para que a pessoa se identifique com os dons que tem e essa pessoa se envolva nas atividades. A pergunta é, qual modelo a gente deve usar? O modelo intuitivo ou o modelo discipular? Olha, eu entendo, acredito
que o modelo seminário usado de forma equilibrada, longe de obscurecer a ação intuitiva do Espírito Santo, complementa a obra do agente divino, que chama e capacita os membros para o ministério. Portanto, eu creio que o modelo seminário é útil, é viável, não é? Porque aí a pessoa tem a sua experiência com Cristo e ela também é incentivada, é treinada, é como que uma colaboração com o Espírito Santo para que ela possa avançar no seu processo discipular. E gostaria também de mencionar aqui um detalhe importante. Há um livro chamado O Plano Mestre de Evangelismo, que foi escrito pelo Dr. Coleman, e ele faz uma análise do modelo usado por Jesus para recrutar e preparar discípulos. E ele disse que esse modelo envolve 8 passos. O primeiro é a seleção. Significa que Jesus selecionou os discípulos. Quem vai discipular deve selecionar as pessoas, com oração, com observação, como Jesus fez. Em segundo lugar, associação. Jesus associou com as pessoas. Ele escolheu os 12, os trouxe para perto de si e conviveu com eles. Não foi simplesmente colocar lá numa sala de aula e deixar que eles aprendessem pelo ensino teórico. Não, ele conviveu. A associação é importante na formação discipular. Em terceiro lugar, consagração. Jesus os consagrou para a obra que eles iam realizar. Isso é muito importante, não é? Colocar no coração das pessoas lá na igreja, que nós estamos também trabalhando para se tornarem discípulos, que é importante viver uma experiência de consagração, de dedicação à palavra de Deus, não é? Consagrando a vida para o serviço do Senhor. Em quarto lugar, Coleman diz da imputação. Significa que Jesus imputou sobre eles a autoridade. Jesus disse, olha, vocês expulsem demônios, curem pessoas, eu dou autoridade para vocês fazerem o trabalho para o qual eu estou enviando vocês. Na sequência, demonstração. Jesus demonstrou na prática como eles deveriam fazer, até como orar. Lembram que Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso, por exemplo. Jesus ensinou como eles deveriam visitar, o que deveriam fazer quando chegassem na casa das pessoas. Então, Jesus demonstrou, através da sua própria experiência, como os discípulos deveriam fazer o seu trabalho. Depois, delegação, ou seja, Jesus deu a eles uma responsabilidade a cumprir, ele os enviou para fazer o trabalho. Também, em seguida, em sétimo lugar, a supervisão. Quando Jesus enviou os 70, interessante, a Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 10, que Jesus os enviou, dando instrução de como eles deveriam fazer, e aí eles voltaram e trouxeram um relatório para Jesus. E quando eles trouxeram o relatório, olha o que a Bíblia diz aqui. Eles disseram assim para Jesus, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram em teu nome. E aí Jesus disse para eles, olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas agora, no verso 20, Jesus disse assim, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus supervisionou o trabalho que eles fizeram e deu certas correções, não é? Ele recebeu um feedback, mas ele deu algumas correções ali para as instruções finais. Então, seleção, associação, consagração, imputação de responsabilidade, demonstração, delegação de serviço, supervisão e reprodução finalmente. Os discípulos reproduziram aquilo que eles haviam aprendido do seu mestre. Portanto, aqui nós encontramos algumas instruções claras de como Jesus discipulou não só os 12, os apóstolos, mas também os 70. Isso deve servir de exemplo para nós. De forma prática, eu quero colocar aqui algumas questões. Você é um líder de igreja, não é? E você, assim como eu, tem como função principal formar discípulos.
E aqui eu quero dar para vocês uma sequência que eu acho interessante. Primeiro, convivência. Nós precisamos conviver com aquelas pessoas que nós queremos discipular. Em segundo lugar, formação de um grupo de ação. Forme um grupo como Jesus fez e se aproxime desse grupo para que essas pessoas possam ser melhor instruídas, próximas de você. Deixe, em terceiro lugar, que essas pessoas expressem o que elas estão aprendendo, para que elas possam praticar, não é, aquilo que você está ensinando. Em quarto lugar, supervisione o exercício do ministério daquelas pessoas. Quando elas saem para ministrar e elas trazem o que aconteceu, ouça e dê as instruções que são necessárias. Em quinto lugar, ajude as pessoas a carregarem os fardos e enfrentar os problemas. Claro, no exercício do discipulado elas vão enfrentar problemas. Ouça, dê soluções, ajude essas pessoas a crescerem na experiência. E finalmente, o apoio na experiência espiritual destas pessoas. Sobretudo, ser um discípulo é ser alguém semelhante a Cristo. Alguém que coloque a Bíblia em primeiro lugar na vida, alguém que ora, alguém que tem uma experiência pessoal com Cristo para vencer suas batalhas, alguém que participa nas atividades da igreja. Então, ajude o seu discípulo a ter uma experiência pessoal de crescimento com Cristo Jesus e com a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe nesse processo.